Bom, então, olá para todos. Eu sou a Laura, sou doutoranda na Unicamp e esse trabalho é um registro do andamento do meu projeto de doutorado. O objetivo último do meu projeto de doutorado é avaliar a plausibilidade dessas abordagens corporificadas à mente, em contraste com essas abordagens mais tradicionais, especialmente em relação aos qualia e problemas relacionados como o hiato explanatório, ou seja, a possibilidade de explicar os qualia em termos puramente materiais. Então, a abordagem corporificada da mente caracteriza-se por defender que não só o cérebro, mas também o restante do corpo e a relação deste com o ambiente desempenham um papel constitutivo em fenômenos como a cognição, a percepção, entre outros. A questão que é colocada é a seguinte. Os processos cognitivos ocorrem puramente nos cérebros das criaturas cognoscentes, ou eles, em parte, se estendem por seus corpos, talvez até mesmo pelo ambiente dessas criaturas. Em relação aos qualia, têm sido bastante discutidas essas ideias de que os próprios qualia ou essas propriedades associadas à consciência não poderiam ser reduzidas a eventos e processos físicos. Né? Por exemplo, Chalmers, para ele, seria uma noção básica da realidade, como as noções físicas de espaço e tempo. Uma outra alternativa é esperar que o desenvolvimento da ciência seja tal que permita essa descrição em termos puramente físicos, e aí seria só uma questão de tempo até que a tecnologia tivesse avançado o suficiente para que esses problemas pudessem ser resolvidos. Né? Por exemplo, Churchland. Esses são problemas em abertos, né? São problemas difíceis, ou problema difícil, e essas linhas têm sido bastante exploradas e essas abordagens corporificadas se colocam como uma opção também a ser desenvolvida. Né? Eles sugerem que as dificuldades em explicar os qualia surgem em função de assumir alguns pressupostos que seriam errôneos e não questionados pela pesquisa atual. Por exemplo, a ideia de que o cérebro é o único responsável pela produção da consciência. Importante notar que os proponentes da abordagem corporificada não pretendem negar que o cérebro tem algum papel, né, na produção da consciência. Mas sim, eles gostariam de enfatizar que o único responsável por esses... gostariam de enfatizar que talvez o cérebro não seja o único responsável por esses processos. Né? Então, em parte, ao menos em parte, será que o resto do corpo e a relação com o ambiente não estariam envolvidas de alguma maneira? Então, em uma frase, essas abordagens corporificadas são aquelas que consideram fundamental pensar como as capacidades sensório-motoras de um organismo permitem que ele interaja de maneira bem-sucedida com o seu nicho ambiental. Mais especificamente, nessas capacidades sensório-motoras, o corpo e o ambiente não somente desempenham um papel importante na cognição, mas a maneira em que esses elementos interagem permitem que as capacidades cognitivas se desenvolvam e determinem a natureza precisa dessas capacidades. Essa abordagem, então, é uma maneira de pensar em que fenômenos cognitivos dependem dos tipos de experiência que surgem da posse de um corpo com várias capacidades sensório-motoras. Essas capacidades sensório-motoras individuais estão embedadas em um contexto biológico, psicológico e cultural mais abrangente, e ainda processos sensoriais e motores, percepção e ação, são fundamentalmente inseparáveis na cognição real. Assim, há um contraste bastante significativo com abordagens consideradas, pelo menos, né, do ponto de vista dos proponentes da abordagem corporificada, mais tradicionais, como o cognitivismo e o conexionismo, que considerariam a mente mais ou menos como um processador de informações, em que ela recebe, armazena, recupera, transforma e transmite informações. A maneira em que essas duas concepções, o computacionalismo, o cognitivismo e o conexionismo, prevêem que esses processos de manipulação de informações ocorrem é diferente. No cognitivismo, o modelo de dispositivo computacional utilizado é um modelo clássico em que as informações estão dispostas em representações simbólicas e que são manipuladas por um conjunto de regras explícitas. Já no caso do conexionismo, o processamento é paralelo e distribuído, e em que a unidade de processamento é modelada a partir do neurônio, assim como um processamento subsimbólico. Essa abordagem parece refletir alguns aspectos mais biológicos, mas ainda assim daria para dizer que ela compartilha alguns pressupostos com o cognitivismo clássico, por exemplo, a ideia de que a mente funciona como um processador,
né, de informações com base em regras. Eles teriam em comum também esse modelo sanduíche, em que há um input, há o processamento desse input, que gera um output. Assim, nessas concepções, o ambiente e o corpo tornariam-se secundários, né? O ambiente serviria apenas como a fonte dos estímulos registrados pelos órgãos dos sentidos e o corpo externaliza o output na forma de comportamento. Outros aspectos, né, seria o foco no cérebro, que o cérebro seria o principal responsável pelo processamento propriamente cognitivo. Além disso, a centralidade da noção de representação interna sendo gerada pelo cérebro, a partir da compensação da pobreza das informações registradas pelos órgãos dos sentidos. Seria uma reconstrução interna, né, um modelo interno do mundo. Vários problemas em pressupor que a necessidade de representação do cérebro, segundo os anativistas, mas também há vários problemas em dispensar essa noção, né? Mas a abordagem corporificada busca rejeitar a ideia de que o indivíduo, ao perceber, cria uma representação interna do mundo, porque eles defendem, né, que o mundo é o melhor modelo de si próprio. Né? Não haveria necessidade de uma representação na percepção, por exemplo, porque o mundo já está presente, eu não precisaria recriar ele internamente. Quando a gente percebe, então, a gente percebe o próprio mundo. E não admitir isso, segundo ele, seria assumir uma imagem errônea de como as pessoas percebem realmente. Outro aspecto que essas concepções teriam em comum é o intelectualismo, né, que considerariam a nossa capacidade de cálculo e deliberação como sendo mais básicas e definidoras das capacidades humanas, e que seriam baseadas em estados que representam o mundo de maneira proposicional. Além disso, a abordagem corporificada defende, né, que além dessas capacidades humanas de cálculo e deliberação não serem as capacidades mais básicas, elas também não podem ser explicadas a partir desses estados representacionais. Ou seja, segundo eles, nem mesmo em atividades altamente intelectualizadas como jogar xadrez ou fazer cálculos, nem para essas atividades a imagem intelectualista é correta. Assim, uma das críticas da abordagem corporificada é essa concepção que pressupõe que o funcionamento da mente pode ser explicado em função de estados discretos e isoláveis que representam um mundo sobre os quais operam regras. E são esses aspectos, então, que estariam na origem do problema dos qualia. Em abordagens mais tradicionais, os qualia, né, os estados conscientes são ou podem ser reduzidos a estados cerebrais do sujeito, e os qualia seriam, assim, propriedades desses estados. Mas, nas abordagens corporificadas, as experiências perceptuais consistem na atividade temporalmente estendida de explorar o meio ambiente por meio do exercício e do domínio de habilidades que são chamadas contingências sensório-motoras. Então, né, a citação: quais são destinados a ser as propriedades de estados ou eventos experienciais. Mas as experiências, como nós temos argumentado, não são estados. Elas são maneiras de agir, coisas que fazemos. Não há uma propriedade introspectivamente disponível que determina o caráter do estado experiencial de alguém, pois não há tais estados. Para eles, então, a percepção visual, por exemplo, a ideia central dessa nova abordagem é que a visão é um modo de exploração do mundo que é mediada pelo conhecimento do que chamamos contingências sensório-motoras. Essas contingências sensório-motoras, então, seriam aspectos que modulam o registro dos estímulos pelos órgãos, né? E cada modalidade teria suas propriedades invariantes. Por exemplo, na visão, os fatores determinantes são o tamanho do movimento do olho, o formato esférico da retina e a natureza da ótica ocular, a distribuição dos fotorreceptores na retina também. Por sua vez, fatores determinantes das contingências auditivas, que não são afetadas pelo movimento e pelo piscar dos olhos, mas sim pelos movimentos da cabeça. A modalidade tátil, por exemplo, essas propriedades invariantes não mudam com a luz, como mudariam na visão.
por exemplo, e não há um ponto de vista a partir do qual se apreende um objeto, na modalidade tátil. Assim, uma das ideias que subjaz, né, a proposta da abordagem corporificada é que, vou ler a citação, traduzir, que se nós queremos recuperar o senso comum, então nós devemos inverter a atitude representacionalista e tratar o know-how, né, o conhecimento prático dependente do contexto, não somente como um artefato residual que pode ser progressivamente eliminado pela descoberta de regras mais sofisticadas, mas, de fato, como a própria essência da cognição criativa. Em resumo, então, a visão é ativa e exploratória e não passiva. O conhecimento de contingências sensório-motoras desempenha um papel central na visão consciente e o sistema visual usa o mundo como uma memória externa. Esses fenômenos, então, a percepção visual, por exemplo, seriam baseados em um conhecimento prático, o que envolve, talvez, uma reconsideração sobre noções como estado mental, por exemplo. Bom, é isso que eu gostaria de explorar a partir de agora, nos próximos passos da minha pesquisa. Se é possível articular uma noção de experiência temporalmente estendida, né, como eles pretendem que as experiências sejam, que cumpra as funções que a noção de estado mental tem desempenhado na filosofia da mente e na ciência cognitiva, mas levando em conta as considerações da abordagem corporificada. Então, a ideia é difícil até mesmo falar sobre essas abordagens corporificadas, porque parece que o vocabulário o vocabulário tradicional, pelo menos, não consegue captar algumas das peculiaridades dessa abordagem. Então, pelo menos por enquanto, né, o próximo passo da pesquisa é tentar articular uma noção adequada para se falar sobre essas coisas. Mas é claro, né, que essa abordagem é bastante criticada e tem realmente, provavelmente deve ter muitos problemas. Uma das questões que se colocam é que mesmo nessa abordagem ausqualia, ainda assim persistiria um hiato explanatório. Por mais que se considere que a experiência a percepção depende de experiências temporalmente estendidas e dependem também das contingências sensório-motoras, ainda assim parece que por que surge por que os qualia ainda surgem? Teria que explicar como que eles surgem em função disso, né? Por que essa maneira de colocar o problema também... por que isso gera uma fenomenologia própria? Por que isso gera né, esses aspectos qualitativos? E outra questão... Bom, né, uma outra questão que tem sido muito debatida é essa ideia de que é possível prescindir de representações. Eles parecem, às vezes, ter boas razões para dispensar a noção de representação, mas parece também que não ter a noção de representação disponível traria mais problemas também, né? Como explicar a memória, por exemplo, ou raciocínios contrafactuais sem ter alguma noção de representação, são problemas que, né, são relevantes e têm que ser discutidos ainda. Então, uma ideia poderia ser tentar fazer uma abordagem mais moderada, por exemplo, não necessariamente essas abordagens corporificadas são incompatíveis com concepções tradicionais, como eles pensam e argumentam bastante enfaticamente, né? Talvez fosse possível conseguir agregar esses elementos como o resto do corpo e o ambiente sem abandonar a noção da representação, por exemplo. Seria uma possibilidade que tem que ser explorada também, mas, de qualquer forma, essa abordagem traz muitos problemas, talvez mais problemas do que soluções, e, enfim, a ideia no momento é explorar melhor, principalmente essa articulação de um vocabulário adequado para falar sobre essas coisas. Então, acho que é isso por enquanto. A gente abre para
perguntas, questionamentos? Só aperta o botãozinho do microfone aí, por gentileza. Bom, primeiro, quero te dizer que eu sou simpático às teses que decorrem da autopoiese. Acho que até tem vários pontos de conexão com o que a gente apresentou e com o que eu tentei apresentar. Mas a minha pergunta é justamente nesse sentido de... a minha desconfiança com o pessoal da mente corporificada é justamente se por trás de toda a tese não estaria um pressuposto vitalista. O que tu acha em relação a isso? Eu sei que o Thompson tenta, no meio do Mind in Life, ele tenta se desvincular de qualquer espécie de vitalista, vitalismo, até acusa os vitalistas. Ele usa muito dos sistemas dinâmicos, para dizer, mas no final das contas ele coloca um elenco ali do que são os pressupostos para tu poder ter o corpo e aí ter a mente corporificada, ou seja, pressupostos para que tu tenha um sistema autopoético. E ele traça uma linha distintiva entre o que é um sistema autopoético e o que não é, obviamente, é inorgânico. Então, eu desconfio que não tenha como ser, como comprar a tese da mente corporificada sem comprar junto com ela uma tese vitalista. E eu acho que a tese vitalista está sendo contrariada pela cibernética, pela robótica, etc. O que tu pensa? Não, só um esclarecimento o que tu gostaria de dizer com o vitalismo, Cris? Pode definir, por favor. Vitalismo é a tese de que a vida, diferentemente de outros sistemas que são considerados inorgânicos, tem uma força, um sopro que as outras coisas não têm. E que isso significa que ela se autorregula, é a célula, né? O Varela, todas essas teorias derivam do Varela e por sua vez deriva do Kant, da terceira crítica, quando se depara com algo que se auto-organiza e não consegue dar conta disso. Ele diz, não, isso aqui é outra coisa, diferente do resto que tem. Com certeza essa abordagem parece bastante viva mesmo, no sentido de que permite levar em conta talvez a riqueza da nossa vida mental, né? Eles reconhecem a importância dos aspectos fenomenológicos da nossa vida mental e isso é talvez um aspecto que outras concepções não levariam em conta. Então, realmente, parece bastante frutífero assim, essa abordagem, mas, de qualquer forma, é um projeto de programa de pesquisa, né? Não é uma coisa que está em andamento, então não teria como eles mesmos terem respostas a todos esses problemas que têm sido a que as pessoas têm se dedicado ao longo da história. E eu não sei, eu vou pensar melhor sobre o vitalismo. Parabéns pela tua pesquisa. Eu só queria perguntar se tu já vinculaste essa literatura, por exemplo, com os livros do Andy Clark, que é um compatibilista, né? É isso. E tu tens uma posição já formada, assim, porque a Embodied Cognition realmente traz consigo uma promessa de pesquisa futura muito boa, né? Mas simultaneamente ainda falta, digamos, encontrar um meio termo entre as pesquisas dos anos 80, 90 e essas novas, né, que estão surgindo. E essa vinculação parece muito complicada. Sim. Eu sou bem simpática também. Eu acho que realmente, se eles estiverem corretos sobre algumas coisas, pelo menos isso pode ajudar a esclarecer, para compreender melhor alguns problemas. Assim, o Clark é um desses que chama a atenção que alguns problemas, né, são representation hungry problems.
não que não possam, mas é muito difícil explicar eles sem que você tenha alguma noção de representação envolvida, né? E aí, então, daria até para se perguntar se essas concepções, elas são como que um desenvolvimento mais linear, assim, um desenvolvimento dessas abordagens anteriores, ou se eles são realmente mais revolucionários como eles pensam que são, né? E como eles se propagandeiam também. Mas eu acho que levar em conta alguns aspectos que eles chamam a atenção é importante e interessante para vários produtos. Mais Uma pergunta rápida. A questão do realismo e do antirrealismo, algumas dessas concepções são mais antirrealistas, né? E outras são mais realistas, dentro do campo das teorias corporificadas. Você prestou atenção nisso? Você teria algo a dizer sobre isso? Eles, pelo menos as pessoas que eu tenho lido, defendem ou argumentam que, na verdade, a gente teria uma percepção direta no mundo, né? Seria um realismo direto. E, bom, isso traz problemas também, né? Mas da maneira como eles colocam, talvez, a relação da mente e do corpo com o mundo, talvez eles possam se dizer realistas sem ter alguns problemas mais clássicos de se dizer um realista direto. Mas eu, pelo menos, entendo essas abordagens, né? Pelo menos algumas, as que eu conheço mais, como sendo realistas em relação ao mundo. Nós percebemos o mundo diretamente. Eu lido diretamente com as coisas que estão aqui. Ok, obrigado, Laura. Obrigada.